um texto diz assim: para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando nós olhamos esse texto, irmãos, por exemplo, na Corrigida Fiel, né, diz assim, uma diferença bem intrigante entre uma tradução e outra. Então, a Corrigida Fiel diz assim: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. A Corrigida Fiel, ela tem essa expressão, te recompensará publicamente. Esse é um elemento, é uma expressão, uma palavra que nós não encontramos na atualizada, né? O termo grego aqui é o mesmo termo que dá origem à palavra epifania, né? Que é a presença, a manifestação visível, teofania, que é uma visão de Deus. Por exemplo, Deus se apresenta numa manifestação visível, né? Como imagens como a sarça, não que Deus é a sarça, mas ali ele fala no meio da sarça, é uma epifania. Então, essa ideia da visibilidade é o termo utilizado aqui, que Deus vai recompensar de modo visível, isto é, publicamente, certo? Então, nós não temos essa informação na atualizada, mas nós temos ela na Corrigida Fiel, né? Na King James, você vai encontrar também na tradução mais antiga, né, do Rei Tiago, você vai encontrar a mesma expressão abertamente, o termo publicamente utilizado aqui. Okay? Dito isto, irmãos, apenas citando, porque nós vamos fazer uso dessa informação no decorrer do estudo, que nós vamos tentar mantê-lo aqui dentro de um tempo regular. Diz o texto assim, veja, as palavras aqui, elas são da seguinte maneira, né? O teu pai, que é vidente, que vê em secreto. Evidente aqui, entenda, não entenda na perspectiva da bruxaria, não é nada disso, porque é engraçado que o termo para profeta no Antigo Testamento era também aquele que vê. Então veja Isaías, assim, a visão de Isaías que teve sobre Judá, então aquele que vê, né? Então aqui Deus é aquele que vê em secreto. Então o teu pai que está em secreto, ou que vê em secreto. Então a palavra aqui ela é usada literalmente, não é, para discernir esse termo, né? É importante isso, né? Discernir aquele que vê. Quem é que vê? Quem é que olha? Essa é a primeira parte do versículo, tá certo? Enquanto que a segunda parte do versículo, ela lida com a recompensa que é dada abertamente. Então a primeira parte lida com quem vê, aquele que vê, e a segunda parte é a recompensa que é concedida abertamente. Então, no primeiro momento, aquele que vê, que é Deus, literalmente, o texto é claro, e aí ele é chamado Pai, né? Como diz o verso 4, a tua esmola fica em secreto e teu Pai, que está em secreto, te recompensará abertamente. Aqui o Pai que é Deus, né? O Pai que é Deus. Então, o que Cristo está nos ensinando aqui é que Deus vê, literalmente, tá certo? E ele percebe e discerne as coisas que nenhum homem pode ver. Ele vê aquilo que ninguém pode ver. Ele discerne aquilo que ninguém pode discernir. Até os pensamentos secretos e os desejos do coração do homem. Então, ele conhece as motivações íntimas do nosso coração. Então, algumas implicações desse primeiro sentido do verso seria, né? Nós devemos aprender 3 coisas básicas aqui, dessa primeira verdade. Primeiro, examine-se de modo profundo e restrito e bem detalhado, não somente acerca dos teus pecados grosseiros e pecados abertos, visíveis. Então, não apenas aqueles pecados que são
manifestados visivelmente, tá certo? Aquele que todo mundo vê, mas também aquelas corrupções internas, íntimas do nosso próprio coração. Eu preciso prestar atenção e ter cuidado nisso. Então, quando nós não podemos ver os nossos pecados, nós devemos suspeitar de nós mesmos, dos nossos desejos secretos, pois embora os homens, tá certo, eles não conheçam, nem às vezes nós mesmos, entretanto Deus, Ele vê em secreto. Ele sabe, Ele conhece os segredos do nosso coração. Então, a primeira coisa é cuidado com os teus pensamentos. O teu pecado não aquele mais visível somente, mas com aqueles que estão mais intimamente guardados no coração. Segunda coisa importante, nunca esconda os seus pecados dentro de você mesmo, mas livremente derrame ele diante de Deus, para a nossa própria vergonha. Confesse os seus próprios pecados e os pecados não conhecidos de todos. Confesse ao Senhor os teus pecados. Nós não devemos fazer como Adão, irmãos, que aí é natural do pecado. O pecado ele produz o desejo de se esconder, é natural isso. Quando Adão pecou, ele diz o texto, eu tive medo e me escondi. Eu tive medo e então eu me escondi. Deus discerne os segredos do coração. Adão, onde estás? Acaso comes da árvore que te ordenei para não comer? O Senhor conhecia o que estava passando no coração dele. Terceiro princípio, terceiro ensino importante dessa primeira parte do versículo 4, irmãos. Seja cuidadoso não apenas em fazer as boas obras, irmãos, não é? Mas também fazê-las da maneira santa, com os fundamentos santos e para o fim certo. Não apenas se preocupe em fazer as coisas, mas fazer aquilo que é para ser feito, como o Senhor está dizendo, de uma maneira santa, com os fundamentos santos, para um fim correto, o fim certo. Deus vê em secreto. Deus não vai ser enganado, né, em hipótese alguma. Então, se a gente se satisfaz, irmãos, em fazer alguma coisa para Deus e receber das pessoas algum elogio, ou ter certeza que as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo, se eu me satisfaço com isso e não procuro fazer o que é correto desde o meu coração, alguma coisa precisa ser avaliada em mim. Isso é muito importante. O salmista, irmãos, no Salmo 119, queria que vocês abrissem o texto comigo. Salmo 119, versículo 168. Veja o que o texto diz. Salmo 119, 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Na tua presença estão todos os meus caminhos. Porque Deus conhece o que está no meu coração, Ele sabe quais são os meus caminhos. Eu observo os teus preceitos e os teus testemunhos. Eu faço o que o teu mandamento, que a tua palavra me manda, da maneira como me ordena. Por quê? Porque todos os meus caminhos estão na tua presença. Não estão apenas na tua presença, irmãos, as coisas externas, mas o meu coração, as motivações do meu próprio coração, né? Isso que o salmista está aqui nos ensinando.
Deus conhece o que está no nosso coração, irmãos. E algumas vezes Ele prova o homem com algumas provações que vão descortinar, né, o que está dentro do seu coração. Algumas circunstâncias ocorrerão na nossa vida que vão revelar o que está dentro do nosso coração. E por isso, né, nós devemos ter entendimento do que o Senhor está requerendo de nós aqui. Nós devemos escapar do julgamento de Deus que é manifestado contra a hipocrisia. Nós devemos trabalhar para fazer as nossas obrigações da maneira como Deus requer, com singeleza e inteireza de coração. O Senhor, Ele, para nós escaparmos daquilo que a hipocrisia é digna, que é o julgamento de Deus, nós devemos buscar fazer o que agrada a Deus desde o mais íntimo do nosso coração até o fim e o propósito último daquilo que nós estamos fazendo. Esse é um aspecto fundamental nesse primeiro verso. Isso nos ajuda a entender, não é, irmãos, que principalmente nesse versículo, nessa parte 3 aqui, nessa terceira aplicação que nós vimos, nós somos tentados, e é isso que o Senhor está combatendo no texto. Nós somos vistos pelos homens, ou nós somos vistos por Deus. Ser visto pelos homens é apenas a expressão externa dos meus atos. Deus vê todos os meus caminhos, porque todos eles estão diante dele. Todos os meus intentos estão diante dele. E eu preciso zelar para que o meu coração seja puro nesse sentido. A segunda parte do verso 4 do capítulo 6, né, a recompensa que esse Deus que vê nos dá. Né? Deus que vai recompensar aqueles que, segundo a inteireza de coração, eles praticam as boas obras. E nessas palavras aqui no texto, Ele nos recompensará livremente. Lembra que essa expressão livremente ou abertamente não se encontra na atualizada, ela se encontra na corrigida fiel. Certo? Então, Ele nos recompensará abertamente ou publicamente. Você imagina, irmãos, se eu não fizer boas obras, se eu não realizar as boas obras para serem vistas pelos homens, eu perderei então meu trabalho? Alguém pode perguntar. Se eu fizer e os homens não perceberem meu trabalho, perderei o que fiz? A resposta de Cristo é não. Pois Deus, o Pai, Ele recompensará publicamente ou abertamente. Você faz o que é bom segundo aquilo que Deus ordena. Você respeita o louvor e a honra de Deus no bem das pessoas. Então, você busca a glória de Deus no bem ou no socorro do pobre. Eu faço o que é bom, eu dou esmola, eu faço as boas obras para a glória de Deus. Esse é o ponto. E aí alguém pode dizer assim, mas Deus é o Pai que vai julgar? Como é que isso se coloca, por exemplo, no texto de João, no capítulo 5, verso 21, que diz assim, o Pai não julga o homem, mas Ele entregou todo o julgamento para o Filho. Você vai encontrar lá em João 5, 21. Como é que esse texto aqui de Mateus se enquadra com esse texto que diz, quando diz lá, veja, o texto é claro, né? O Pai, Ele vos recompensará. E como é que João diz que o Pai não julga? Quem julga é o Filho. Ele entrega isso lá em João 5, 21. No que diz respeito à deliberação, ou diz respeito à autoridade e o consentimento, veja, o último julgamento ou juízo final será executado pela Trindade.
Pela Trindade. A Trindade Santa que vai julgar. Entretanto, no que diz respeito à execução imediata, o Pai não julga, mas Cristo somente. Pois ele dá a sentença tanto de absolvição quanto de condenação. Isso aqui é importante. No que diz respeito a um aspecto, é a Trindade que vai julgar, mas no que diz respeito à execução imediata, quem vai fazer isso? O Pai não julga, quem julga é o Filho. E ele somente dará a sentença, não é? Ele somente dá a sentença, tanto de absolvição quanto de condenação. Então, no primeiro aspecto do segundo ponto, não é? Nós podemos aprender literalmente que o Senhor é quem recompensa o seu povo. Então eu preciso ter cuidado em não perder isso de vista. A segunda razão que esse texto nos ensina, né? Ele nos ensina, podemos dizer, várias coisas no que diz respeito ao louvor, no que diz respeito à honra. Primeiro, veja, Deus mesmo é o único autor do verdadeiro louvor. Quando eu digo louvor, não é adoração, em termos do salmo, mas da honra, da declaração de honra. Então, o próprio Deus é o único e o autor solene dessa honra. Ninguém mais. Não é o homem que vai te dar essa honra final, é o próprio Deus. Então, se você busca do homem essa glória final, você não entendeu que é Deus ele somente que vai conceder a verdadeira honra no final. Ele vai recompensar isso abertamente. O texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 10, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, não pense que você vai ser aprovado porque você se louva. Você se glorifica, se exalta. É aprovado aquele a quem o Pai, aquele a quem Deus louva. Então, se eu estou buscando o louvor de Deus, eu tenho que fazer como Ele requer que eu faça. Se eu estou buscando o louvor dos homens, eu apenas cuido da aparência, não do coração, não do meu coração. Não é? Esse texto é muito interessante. Aqui Paulo compara, e é importante você ver, William Perkins chega a dizer isso, Paulo aqui vai comparar o mundo com um teatro, onde os homens são atores, e os homens e os anjos são espectadores. Mas Deus somente é o juiz. Aquele que dá louvor e dá bom nome a cada um que merece. Não somente nessa vida, mas no mundo vindouro. Não somente nessa vida, mas no mundo vindouro. Então nós devemos nos esforçar para fazer toda boa obra que Deus aprova. Nós devemos fazer toda boa obra que Deus aprova, ou que Deus se alegre nela. Buscar o louvor dos homens, irmãos, é tolice. Porque nenhum homem, senão Deus, é o autor do verdadeiro louvor. Buscar a aprovação do homem por natureza é tolice. Porque o verdadeiro louvor, ele não é dado pelo homem. Mas já perceberam, irmãos, como nosso coração é tão terreno, é tão, no sentido terreno, no sentido pecaminoso, né? Terreno ele é mesmo, mas no sentido pecaminoso, é tão natural nós termos satisfação somente com o que as pessoas falam de bom do nosso trabalho. Nós não temos preocupação se isso agrada a Deus. E quando você recebe louvor das pessoas, parece que você está tranquilo, porque Deus aparentemente ficou bem com aquilo.
Não é que Deus ficou bem, é que o seu coração só aguardava aquilo. Recebeu aquilo. Por isso que o texto vai dizer, é interessante, ele já recebeu a recompensa. Que é o quê? Ser louvado pelos homens. Nós não recebemos a recompensa. Vamos falar sobre isso agora. Não é agora a nossa recompensa, tecnicamente. Não é essa a recompensa que nós buscamos nesse momento. Isso deve nos ensinar, irmãos, não apenas a depender, ou melhor, a não depender dos homens para termos louvor para as boas coisas que nós fazemos. Não apenas dos homens. Veja, não apenas dos homens, mas sobre o próprio Deus. Depender de Deus. Porque o verdadeiro louvor vem somente dele. O homem, se ele louva, ele pode estar errado. Se Deus louva, nunca está errado. Isso até é uma maneira de saber, né? Fazendo aquilo que está segundo a sua palavra. Outra coisa importante aqui, irmãos, para analisarmos é que, nesse mesmo verso, é que Deus, ele é o Pai, não é? E ele somente é aquele que pode recompensar. Veja, ele é o verdadeiro louvor, ele que dá. E então Deus, como ele é, veja, é interessante, ele é o Pai, o nosso Pai, e ele é o único autor do louvor. Ele é o único autor do louvor. O teu Pai te recompensará. Agora, ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Somente em Cristo ele pode ser meu Pai. Como é que ele pode ser meu Pai? Como é que eu sei que eu faria alguma coisa que vai agradá-lo? Se ele é meu Pai, eu só posso ser filho dele em quem? Em Cristo. E por isso a nossa união com Cristo é o fundamento do verdadeiro louvor. O nosso Pai te recompensará. Se ele é meu Pai, eu sou em Cristo filho de Deus. Então eu estou unido a ele. Cristo é o verdadeiro israelita, como diz Paulo, como diz lá em Romanos 2, verso 29. Acompanhe comigo, por favor. Romanos 2, verso 29. O texto diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Isso aqui vai descortinar o erro do mundo. Isso aqui vai descortinar o erro do mundo, que busca o louvor e busca a reputação simplesmente pelas coisas externas. Sabe como? Alguns querem ser louvados pela forma do corpo, porque cuidam bem do seu corpo, porque praticam esporte, são bem definidos, e as pessoas buscam esse louvor. Elas acreditam que isso é o que vai. E é engraçado que tem pessoas que vivem disso, e é amor mesmo pelo aspecto visível da coisa, é tão claro que eles vão olhar e vão repreender a pessoa porque não tem um corpo igual a isso ou aquele, porque aquilo é o modelo que deve ser seguido. Alguns querem louvor pela vestimenta. Então, algumas pessoas elas vão comprar vestimenta ou se vestir muito bem para serem louvadas pelos outros. Que vestido bonito, que roupa bonita, como isso é agradável. Alguns outros, pela capacidade intelectual. Fulano é muito inteligente, que homem capaz, que mulher inteligente.
Mas tudo isso, irmãos, são meios errados. A verdadeira forma de receber verdadeiro louvor é estar em Cristo. É por isso que cada vez mais as pessoas querem ser louvadas e elas vão se adequando às modas e às formas da época que nós vivemos. Quem está em Cristo tem o verdadeiro louvor e não precisa correr desesperadamente atrás dessas coisas. O verdadeiro louvor está em Cristo. E ter um coração humilde e santificado, obedecendo os mandamentos de Deus de modo consciente. Davi orou ao Senhor, e veja que ele disse no Salmo ainda 119, verso 31 e 32. Veja, por favor. Salmo 119, verso 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. É interessante, como se ele estivesse dizendo, guardando os mandamentos de Deus, é a única forma que ele tem de evitar aquilo que ele descreve num texto como desonra, né, ou mesmo o desprezo dos outros, e procurar a verdadeira fama e o verdadeiro louvor. Voltando no texto, só para os irmãos lembrarem, aos teus testemunhos me apego. Eu me apego às tuas verdades. Não me permita que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Quando me alegrares o coração. Guardando os mandamentos de Deus. É o único meio que eu tenho de evitar a vergonha e procurar o verdadeiro louvor, a verdadeira manifestação daquilo que de fato eu estou fazendo. Fazendo o quê? O que Deus manda, o que está na lei, o que está na palavra, o que está nos seus mandamentos. É a única forma que eu tenho, é guardando os mandamentos do Senhor. É fazendo da maneira como Ele me ordena fazer. E ainda, a vida vindoura é o único tempo do verdadeiro louvor. Cristo diz aqui, irmãos, Ele vai nos recompensar publicamente. Então, a vida vindoura é o único tempo para o verdadeiro louvor. Cristo diz, e Ele nos recompensará publicamente. Isto é, no último dia, quando o Senhor voltar, irmãos, quando Ele voltar, e isso é descrito de um modo belíssimo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, no capítulo 4, verso 5, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim o texto. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o quê, irmãos? O seu louvor da parte de Deus. É aqui que nós receberemos esse louvor. E será público, como o texto diz. Isso deve nos ensinar, irmãos, a não nos importarmos com o desprezo do mundo, que é próprio da nosso próprio caminhar com o Senhor. Então as nossas conversações, elas devem ser piedosas.
nós devemos caminhar pacientemente. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós não estamos apressados. Nós não queremos receber honra aqui. Nós não estamos preocupados com o louvor que vão me conceder agora. Eu sei o que me aguarda. Eu sei o que me aguarda. Porque o Senhor disse aqui, essa é a porção dos filhos de Deus. Os nossos pecados merecem reprovação e nós somos reprovados nesse mundo. Nós somos humilhados nesse mundo, até envergonhados nesse mundo. Mas o tempo do nosso louvor ainda não chegou. O tempo do nosso louvor ainda não se manifestou. Nós não devemos ter como alvo, irmãos, o nosso próprio louvor nas coisas dessa vida, mas completamente buscar a glória de Deus em todas as coisas. Porque se nós buscarmos agora a glória de Deus, o tempo, o momento que chegará no futuro, naquele tempo, Ele nos glorificará. Ele nos louvará. Se aqui nós vivermos para a glória dele, naquele dia, Ele nos glorificará. Onde nós receberemos a recompensa. Em quarto lugar, irmãos, o louvor que Deus dá aos seus filhos no fim dos tempos será público e será manifesto. Como o texto da Corrigida Fiel da King James traduz, a recompensa pública. Ela vai ocorrer diante de todos os homens, diante de todos os anjos, tanto bons quanto maus, quando eles forem julgados por Jesus Cristo. E esse louvor nunca terá fim. Nunca terá fim. Nós temos alto desejo, irmãos, por aplausos e reputação diante dos príncipes da terra. E os príncipes devem ser honrados nessa terra, como nós sabemos muito bem. Imagina, irmãos, quando o próprio Deus nos conceder o louvor e a comendação. E a comenda. Já pensou naquele dia? Naquele dia. Você imagina o príncipe, você louva o príncipe, você faz o que é bom para o príncipe, e o príncipe diz assim, olha, esse aqui é um servo que é leal ao reino. Isso ele faz diante de todos. No último dia, Jesus Cristo fará assim. O Senhor fará assim. O Pai fará assim. Diante daqueles que nos humilharam, que debocharam da nossa fé, que negaram aquilo que era verdadeiro, e diante dos anjos, o Senhor vai louvar o seu povo abertamente. É o dia em que a igreja vai ser vindicada, humilhada nesse mundo, louvada pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Como nós deveríamos ter cuidado. É interessante, irmãos, como o Senhor poderia terminar os argumentos dele no verso 3. Mas ele anexa, ele dá uma pressão ali, isso eu posso chamar no final, dizendo: sabe por que vocês devem fazer o que eu estou ensinando? Porque o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará publicamente. Aguarde o que teu Pai fará no fim. Espere
o louvor que procede dele, não que procede dos homens, nem que procede dos homens. Aqui, irmãos, sem dúvida essa é uma das formas mais preciosas do Senhor Jesus ensinar. E como Paulo e os apóstolos vão seguir o exemplo de Cristo nessa instrução. Como que falar do que virá serve para ajustar a esperança e o modo de vivermos agora. Ele fez isso muitas vezes. Os apóstolos fizeram isso muitas vezes. Paulo, querendo instigar na mente e no coração de Timóteo, disse: conjuro-te perante Deus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. Eu chamo a tua responsabilidade, Timóteo, porque nós vamos nos apresentar diante daquele que julga. A volta de Cristo é a esperança da igreja que começou no dia de antes do Pentecostes. Quando o Senhor é levado, assunto aos céus, o anjo disse: por que vocês estão olhando? Assim como ele foi, ele voltará. A igreja aguarda o retorno dele. E nesse retorno, receberemos aquilo que é descrito no texto, o louvor aberto para aqueles que foram fiéis a Ele em toda a sua caminhada. Ora, nós não somos perfeitos e não esqueçam da verdade, talvez mais importante de todas aqui. O nosso Pai, nós que estamos em Cristo, temos Deus por nosso Pai. O nosso Pai nos recompensará. Nós estamos em Cristo. Ele é o perfeito Israel. É o perfeito Adão. É o nosso perfeito representante. É nele que nós temos de cumprir, e no poder dele que nós temos de cumprir toda a vontade do Pai. Vamos orar? Vamos dar graça ao Senhor por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio dessa noite podermos meditar na Tua Palavra e sermos, ó Deus, desafiados a vivermos uma vida verdadeira e sincera, cuidando, Deus, não apenas da aparência, mas do nosso coração. Tem piedade de nós, porque amamos a honra dos homens, a ponto de nos esquecermos e negligenciarmos a honra que só o Senhor pode dar. Apieda-te, socorre-nos, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.